Shalom a todos. É a primeira live aqui na página. Eu não sou assim de preparar muito as coisas, não. Normalmente, por algum acontecimento, me vem um texto da Bíblia. Às vezes é um texto que eu já pensei muito nele. Por quê? Porque eu vejo as pessoas fazendo muita interpretação errada da Bíblia, ok? Não é que é errada no sentido que ela não está sabendo falar, não é nesse sentido. É no sentido seguinte, a pessoa ela não entendeu direito o que o texto quer dizer, porque a Bíblia, você tem que pegar os textos e comparar com outros textos, ok? Quando você vai criar uma doutrina, você precisa ler até a Antiga Aliança. E você precisa entender a forma que o Senhor Jesus pregou e a forma que os apóstolos pregou. Porque eles pregavam a Antiga Aliança, gente. Sabe? Eu vejo tantas pessoas com complexos, que na realidade 39 livros antigos da Bíblia, e eles colocam como Velho Testamento. Primeiro, não tem nada com Testamento. Os livros antigos da Bíblia não tem nada com Testamento, porque o único que morreu e deixou um testamento foi o Senhor Jesus de Nazaré, ok? E o testamento dele é para todos os povos, judeus e cristãos. E os gentios também, ok? A partir do momento que você pode ser gentil. Você pode ser gentil ou judeu, mas a partir do momento que você crê que Jesus é o Messias de Nazaré, você vai fazer parte da igreja dele, do corpo dele. Ok? A sua identidade muda, ainda que você não queira, mas ela vai mudar. Mesmo que você não queira mudar, as pessoas vão entender que você mudou. Ok? E não adianta brigar não, porque quanto mais você briga com o povo, mais aí que é complicado, né? Ok? Então a palavra de Deus, ela é feita para judeus, cristãos, gentios. E quando os apóstolos, quando o Senhor Jesus pregava, não tinha ainda escrita a Nova Aliança, muito tempo depois que começou a escrever, ok? E eles pregavam com o chamado Velho Testamento, que eu já falei, eu reprovo esse nome. Porque teve o pacto com Abraão, depois teve o pacto com Moisés no deserto. O pacto com Abraão era a circuncisão do prepúcio masculino. E o pacto com Moisés e o povo no deserto, o povo de Israel no deserto, as 12 tribos tudo juntos, ali o pacto que veio a lei de Deus. A lei, essa palavra é portuguesa, colocada pelos cristãos, ok? O judeu chama de Torá, mas eu já vi explicação que o significado da palavra Torá é a instrução de Deus, ok? E assim, não é os 5 testamentos que é chamado de Torá, que é chamado de Pentateuco, não é os 5 livros que é o pacto, que é a aliança, gente. Não é nem os 5 livros, gente. E as pessoas discriminam esses livros. O pacto, a gente vai ver ali, depois o povo chega no deserto, primeiro Moisés vai lá, fica comendo com Deus, jejum, 40 dias, depois ele vem, o povo estava idolatrando o bezerro, ele quebrou as tábuas, teve que voltar de novo porque Deus queria acabar com o povo. Deus falou, Moisés, vão acabar com esse povo, tudo começa de você só e da sua família. E Moisés intercedeu, falou, não, Senhor, não faz isso. Moisés volta, vai jejuar mais 40 dias. Moisés jejuou todo 80 dias por aquele povo. O Senhor Jesus jejuou 40 dias, mas o Senhor Jesus
ele não quebrou, ele não precisou fazer outros. Okay? Moisés ficou irritado e quebrou as tábuas. As tábuas eram as coisas muito preciosas. Não era para ele ter quebrado. Mas ali foi o primeiro. Ele não aguentou, ele não segurou. Nós somos assim, às vezes a gente não aguenta, gente. Às vezes a gente. Muitas vezes eu não queria ficar nervosa, mas eu fico. E essa é uma coisa muito forte, ok? Mas Deus aceitou aquela outra oportunidade de Moisés ir ali, né? Fazer mais 40 dias de jejum e trazer os mandamentos. Então ali foi um pacto, ali foi aliança, ok? E aí depois vem as instruções das festas que tinha que ser feitas, ao total de todas as 7 festas, ok? Vem ali as explicações, cada festa era para lembrar de uma coisa, ok? A festa da Páscoa era para lembrar quando eles saíram do Egito, que eles mataram um cordeiro, assou correndo, comeu correndo, os pães asmos, que era pão sem fermento, as ervas amargas, tudo aquilo que eles comeram ali para sair do Egito. Tudo, cada coisa ali simbolizava uma coisa importante na história, ok? Do povo de Deus. Então, o cordeiro simbolizava o próprio Senhor Jesus. Mas tinha também as ervas amargas, o pão sem fermento, ok? E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho que explicar um pouquinho para vocês, porque eu não vejo ninguém falando isso. Então, esquece esse negócio de Velho Testamento, gente. Tira isso da cabeça de vocês. Primeira coisa. Ninguém morreu lá, ninguém deixou herança lá para ser Velho Testamento, ok? Quem morreu para salvar todo mundo foi o Senhor Jesus de Nazaré, para salvar o povo da nova aliança e da chamada velha aliança. Que na realidade não é nem um livro inteiro que fala da lei, não é nem um livro inteiro. Dos 5 livros, alguns livros falam partes dessa aliança de Deus com o povo. Compromisso, noivado ali no deserto, ok? As tábuas da lei, os mandamentos, era o contrato, ok? Porque quando a pessoa fica noiva no judaísmo, ela já tem um compromisso quase casada, ela só não vai dormir junto. Mas se durante aquele período um ou outro trair, já pode ser até apedrejado. Lembra de José e Maria? Que eles estavam noivos? Ok? Então, ali foi um noivado. E as tábuas da lei era o compromisso, tinha que assinar o compromisso, né? Mas eles quebraram. Eles quebraram. Inclusive, até Moisés não entrou na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Só Josué e Caleb que entrou, porque eles estavam com Moisés, eles não fizeram bezerra de ouro, eles não ficaram irritados com o povo. Então, só eles ficaram fiéis a Deus. Então, só eles que entraram. Ok, gente? Lá nós vamos ver que entrou na terra prometida, que a Jerusalém de hoje é a terra prometida deles daquela época. Só entrou Josué e Caleb. Do povo, aquele grupo de 70 que tinha ali, dos sacerdotes, dos esquibras, o Sanhedrin de Israel, só 2 também se aceitou Jesus de Nazaré, que foi José de Arimateia e Nicodemos, ok? Muitas vezes Deus começa com poucas pessoas. E aí, é claro que tem os outros também, os 11 discípulos que ficaram, mais as mulheres que seguiam eles, mais outro discípulo que foi votado para pegar o lugar do Judas, depois foi acrescentando mais, tem o Paulo que entrou lá na frente, que também é um apóstolo escolhido por Jesus. Apóstolo, esse nome apóstolo, já falei, vem do grego, ok? Eles tinha que ser alguém que tinha visto Jesus. Paulo viu Jesus já depois de seu Jesus ressuscitado, que já tinha subido às alturas,
mas apareceu para Paulo e apareceu com aquela luz forte. Jesus, várias pessoas que já viu Jesus, é aquela luz tão forte no rosto que não consegue contemplar. Mas a maioria das pessoas, elas veem espírito, porque se elas veem nessa carne aqui, não aguenta. Paulo ficou cego. João, na ilha de Patmos, caiu como morto, ok? Então, o rosto do Senhor Jesus reflete uma luz muito forte, muito forte. Poucas pessoas que teve um encontro com Jesus em espírito. Eu conheço um pastor pela internet, ele já partiu desse mundo, uma pessoa muito séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que não usou o nome de Deus para ficar rico, uma pessoa que tinha dons até de ressuscitar pessoas. Ele viu Jesus, Deus arrebatou ele até os céus, no infarto que ele teve. E ali ele viu Jesus assim, normal, não estava aquela refletor de luz forte no rosto, ele viu normal, ele viu a cor dos olhos do Senhor Jesus, ele viu os cabelos, a barba, ele viu tudo. Mas a maioria das pessoas, elas só vê um corpo com uma luz forte, não é para todo mundo que ele se revela, ok? E dependendo, se a gente tá assim na carne, a gente nem aguenta ver, ok? Por que eu tô falando isso? Lá no deserto, Moisés, ele tinha contato com Deus, ele voltava com o rosto iluminado, ok? Só de ter o contato com Deus. Ele pediu para ver Deus, ele não viu Deus, ele só viu a glória de Deus. Ele teve que se esconder atrás de uma rocha, ele viu a glória de Deus passando. Ok, gente? A vida com Jesus é sobrenatural. Se você é cristão, mas você não conhece nada do mundo espiritual, tá faltando alguma coisa. Eu, você, todos nós. Tá faltando alguma coisa. Porque é o sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Mas eu vou vir agora, que eu estava falando das alianças, né? Então, que eu não concordo com esse nome de Velho Testamento. Primeiro que ninguém morreu ali para deixar herança, ok? Porque quem morre mesmo para deixar herança é Jesus de Nazaré. Moisés morreu porque ele perdeu a paciência e Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Não é que ele morreu para deixar herança, para ser testamento. Enfim, já expliquei isso muito, chega, né? Chega. Mas nós precisamos ler os livros antigos da Bíblia. Era ali que o Senhor Jesus pregava e os apóstolos também, ok? Então hoje nós já temos as escritas dos apóstolos, porque o Senhor Jesus não escreveu também um evangelho, ele não escreveu, ele ia falando, as pessoas que guardou, que o Espírito Santo ajudou a lembrar, que inclusive a Bíblia fala que o Espírito Santo ia ajudar a lembrar. Aí, bem mais para frente, eles escreveram, e foram escritos vários evangelhos, não é só esses 4 que a gente conhece, ok? Foi escrito vários evangelhos, mas esses 4 foram os escolhidos para estar na Bíblia. Então, depois pegou as cartas que Paulo escrevia, todos os apóstolos escreviam, pegou o Apocalipse, e foi traduzindo, até chegou na nossa língua portuguesa, ok? E mesmo com a Bíblia já toda traduzida, o Novo Testamento, né, as pessoas não tinham acesso, porque até o ano 1500 só o padre podia ler a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que acha que o Novo Testamento já foi distribuído lá pelos apóstolos no livro de Atos. Foi não, gente. Só depois do ano 1500, com muita briga, Lutero conseguiu tirar uma Bíblia em latim e traduzir para o alemão, e Lutero teve que sumir da face da terra. Ele não sumiu da face da terra, mas ele teve que sumir da face da igreja que ele ia ser padre, o Lutero. Mas Deus pediu umas coisas para ele, importa obedecer a Deus que aos homens. Então, mas ele teve que, os amigos dele ajudou, na realidade ele teve amigos dele que ajudou,
porque outros no passado também já tinham tentado, mas foram mortos. Então Lutero, ele teve também a ajuda dos amigos dele, então ele sobreviveu. Então ele escreveu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, e depois o rei Tiago escreveu para o inglês, outro, Reina Valera, acho que é Reina Valera, esse aqui é inglês, Reina Valera é italiano, deixa eu respirar aqui. Reina Valera é espanhol, eu tô falando chutando muita coisa aqui. Eu nem sei quem traduziu a Bíblia para o italiano. Deve ser algum padre. Que traz. Porque nem era essa língua italiana que tem hoje, naquela época, ok? Era o latim. Latim. Para falar no italiano é latim. Tim. Não é nem o nosso ti, que nós falamos em São Paulo. Não é. É latim. Então, do latim foi traduzido para o italiano. Não era língua italiana naquela época. Foi. E também, então traduziu, o Lutero traduziu para o alemão, o rei Tiago traduziu para o inglês, e tem essa Reina Valéria que eles falam, né, que foi do espanhol, e para o português, o primeiro a traduzir para o português foi o padre João Ferreira de Almeida, ok? Essa foi a primeira Bíblia traduzida para o português, ok? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas criticando por ignorância, porque não sabem a luta que foi para eles conseguir fazer essas traduções, ok? Então, até o ano 1500, só quem lia a Bíblia era padre. Então, depois de Lutero para cá, aqui a Bíblia foi traduzida, e mesmo assim, nós no Brasil, eu conheço Bíblia, não tem nem 50 anos que eu conheço uma Bíblia. Acho que já tem uns 47 que eu vi a Bíblia a primeira vez. Mas eu já estou com 62 anos. Há 50 anos atrás, na cidade que eu morava, não era nem cidade, que eu morava na fazenda lá na Bahia, não tinha nenhuma igreja evangélica. E ninguém tinha Bíblia. Graças a Deus que aqui em São Paulo já tinha, o meu pai estava aqui e levou uma. Depois ele trouxe todos nós para São Paulo e aqui eu já tinha visto a Bíblia, já comecei a ter o interesse de ler. Eu tinha 17 anos. Eu vim com 15 anos para São Paulo, mas com 17 anos eu comecei mais a ler a Bíblia. Os evangelhos de preferência, e falei para Jesus que eu queria ele. Tem toda a história, tem outro vídeo meu aí que eu contei também um pouco, ok? E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa entender a Bíblia, a gente precisa entender a história, a gente precisa saber quem era Jesus, a gente precisa saber quem era Maria. Hoje em dia tem 1000 Maria por aí, tudo quanto é cor, mas isso aí não tem nada a ver, gente, com Maria. Maria é judia, o judeu era proibido fazer imagens, estátuas, até hoje é proibido. Os cristãos também, é proibido. Ai, por que em alguns lugares tem? A filosofia deles lá, que eles explicam, mas eu não consigo nunca chegar à conclusão da explicação deles, porque eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, né? Nos 10 mandamentos tem, e depois tem o Salmo também que diz, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, essas coisas aí, ok? Então eu prefiro ficar com a Bíblia. E na Nova Aliança fala que não é pra gente ter ídolos. Às vezes as pessoas ela não têm a imagem de um santo, mas ela tem um ídolo homem ou mulher, humano. É o ídolo dela. Que ela faz tudo por aquele ídolo. Que também tá errado. Ok? Muito errado. Quantas vezes a gente, como seguidora de Jesus, quantas vezes nós já colocamos ídolos na frente dele nas nossas vidas? Eu que já tenho
44, 45, vai fazer que eu decidi seguir Jesus. Acho que é 44 mesmo que eu decidi seguir Jesus. 44 anos, só que eu decidi seguir Jesus, ok? Então, ao longo da minha vida, eu olho para trás, eu já tive pessoas que eu coloquei como ídolo na minha vida. Graças a Deus que o Senhor esperou eu me libertar daquilo, esperou eu entender, ok? E cada dia que passa, eu procuro me desapegar, assim, não ficar muito apegado com nada e com ninguém, ok? Então, nós vamos hoje... Hoje teve uma pessoa que me mandou uma frase. Como eu já vi muitas pessoas falar essa frase, como eu já vi muitas pessoas discutindo comigo, ni de Jesus, ni de Jesus. Eu não sei se essa ni de Jesus, não sei se é homem, se é mulher, ni de Jesus. Eu acho que não é nem brasileiro, mas paz. Se você quiser explicar aí alguma coisa, ni de Jesus. Eu tô achando que não é brasileiro, talvez seja da África, porque ela tem muitos pais de língua portuguesa, mas eu não sei, ok? Depois você explica aí para nós. Deus abençoe, tá sempre me acompanhando. Então, hoje, eu recebi uma frase, porque nós temos mania de pegar uma frase, um versículo da Bíblia e ficar dando resposta para as pessoas, mas a gente não explica. E a Bíblia é para ser estudada, é para ser entendida, não só intelectualmente, tem que ter o Espírito Santo também para nos ajudar. Então, às vezes eu fico assim, remoendo a Bíblia, pensando, aí eu penso assim, mas eles fazem confusão com aquele texto. Tem outras pessoas também que eu sigo, pessoas que às vezes estudam o grego, estudam o hebraico, e isso dá algumas explicações, isso também me ajuda a entender algumas coisas, mas mais no sentido de conhecimento e mais no sentido do significado das palavras, ok? Sabemos que na Bíblia, tanto na Nova Aliança, tem muitas palavras que a gente não sabe o significado, ok, gente? Mas eu tô falando assim, desses versículos, dessas frases, como que as pessoas dizem, que é efeito moral, que as pessoas saem falando. Às vezes não é nem da Bíblia, tem umas frases que a pessoa fala que não é nem da Bíblia. Só que eu gosto de analisar todas as frases, todas. Eu gosto muito de escrever frases, eu escrevo muitas frases. Muitas inspirações vêm na minha mente, através de alguma coisa que eu tô vendo, assistindo, ouvir alguém, mas dificilmente eu vou copiar uma frase como ela é, porque eu olho para aquela frase e eu já vejo de outro jeito, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse negócio da gente usar um versículo para tudo sem explicação. Tem versículo bíblico, se você não explicar, vai trazer uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Sou uma moça aqui do Brasil, do estado da Bahia. Eita, Bahia! Oh, beleza! Eu morava entre Tremedal e Belo Campo. Na realidade, eu morava mais perto de Tremedal, há 47 anos atrás. E o meu certidão é de Belo Campo. Meu certidão de nascimento é de Belo Campo, mas eu morava em Tremedal. Na realidade, eu nasci perto de Tremedal, mas naquela época lá não tinha cartório, meu certidão é de Belo Campo. Eu fiquei como se fosse Fazenda Pau de Espinho, olha só, Fazenda Pau de Espinho, gente. Meu certidão, acho que agora os outros documentos nem coloca tudo isso, né? Os outros documentos só coloca, acho que Belo Campo, Bahia. Mas o certidão de nascimento tinha até Fazenda Pau de Espinho, parece. Mas seja bem-vinda, Ni. Deus te abençoe. Bahia, quando eu falar de Bahia dos baianos, eu tô falando mal não, porque eu vim de lá, ok? Eu vim de lá, tenho muita família lá ainda. Família não, tios, prima, agora é mais primos, né? Vai morrendo os tios, já morreu os avós, vai morrendo os tios.
Ainda tem tios vivos e tem muitos primos, muitos. Mas vamos entrar logo aqui no texto. Eu creio que todos vocês já ouviram as pessoas falar isso aqui. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantas vezes nós não já ouvimos esse versículo? Quantas vezes a pessoa, quando ela se depara com medo de alguma coisa, que ela tá para passar, tem coisa, eu já passei por muitas provas ao longo desse caminhada com Jesus, então a gente fica assim, tem hora que a gente fica desequilibrada, com medo, e aí vem alguém e fala, se Deus é por nós, quem, é uma pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente vê ali tanta pessoa contra nós, e é uma luta, até a passar aquele período é uma luta, e você vê tanta pessoa contra você, e a pessoa fala esse versículo, e você fica assim meio confusa. Nos meus momentos difíceis, vários versículos vêm na Bíblia, por exemplo, aquele versículo que fala, tomai sobre o meu jugo, que é suave, meu fardo é leve, meu jugo é suave, e eu tava vivendo assim um jugo tão pesado, e eu ficava pensando, meu Deus, eu não tô vivendo o que a Bíblia diz, não estou vivendo, ok, gente? Então aqui diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, quem será? Sabe quem é contra nós? Os nossos inimigos, tanto de carne e osso como espiritual. O diabo, os anjos caídos, eles são contra nós. E as pessoas também que não nos amam, elas também são contra nós. Ok? Mas vamos continuar a leitura e também vamos continuar comentando. E aí, continuando o texto de Romanos 8, fala, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as outras coisas? Pois é, exatamente. Ele não poupou nem o filho dele. E às vezes ele vai permitir que você também viva uma situação para dar um bom exemplo para outras pessoas. O Senhor Jesus, ele não morreu só para dar exemplo, ele morreu para salvar mesmo a gente. O sangue dele foi derramado mesmo para pagar os nossos pecados, ok? Mas, quando nós somos cristãos, nós somos um pequeno Cristo. E o pequeno Cristo também, ele vai passar por injustiça como o Senhor Jesus passou. Ok? Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu creio que ele devia ter tido uma vitória assim muito grande em alguma coisa, e ele escreveu esse texto. Ele estava também tentando animar outras pessoas que estavam abatidas, ok? O apóstolo Paulo que escreveu. Então ele pergunta, quem será contra nós? A gente sabe que tem pessoas contra nós. Ok? Depois fala aqui que ele não poupou nem o próprio filho, mas deu por nós, sim. E às vezes nós também somos filhos dele agora, nós também somos pequenos cristãos. Nós somos pequenos cristos, pequenos messias, porque o nome correto era melhor falar messias, é cristão porque veio do grego, ok? Do hebraico, se fosse do hebraico, do aramaico, ia ser messias. Na realidade, se for vir do povo lá de Israel, era a língua que era usada mais na época, era aramaico, que é aramaico. O hebraico resgatou há 75 anos atrás, mais ou menos, quando 75 anos atrás, quando recriou o Estado de Israel, que recuperou o hebraico, mas na época do Senhor Jesus eles falavam o aramaico, ok? Mas não era só aramaico que tinha, lá na Galileia tinha árabe, tinha língua árabe, tinha língua latim, tinha língua grega, tinha língua de outros povos, tinha de todas as línguas. Nem vou comentar o que eu escuto por aí sobre línguas, porque as pessoas, de repente, começaram a idolatrar uma língua, mas não era assim na época que o Senhor Jesus veio, ok? Vamos lá. Então pergunta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Quem tentará acusação? As pessoas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós sabemos que é Deus que nos justifica, mas elas levantam sim acusações contra nós. As pessoas levantam. As pessoas que elas não estão guiadas pelo Espírito Santo, às vezes ela é até crente, gente, mas ela ficou com raiva. A Bíblia fala, quando tiver com raiva, toma cuidado para não dar lugar ao diabo. Então, às vezes a pessoa é crente, mas ela ficou com raiva, ela deu lugar ao diabo, o diabo começa a usar ela e ela começa a te atacar. Cuidado. Cuidado. Provavelmente nós também já atacamos as pessoas, porque às vezes nós ficamos nervosos. Nós também atacamos. E nós já fomos atacadas e às vezes nós também atacamos. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá nervosa. Ok? Então, eu escrevi esse texto hoje, pus no Facebook, coloquei nos grupos, que eu gosto de passar a palavra de Deus pro grupo. E eu gosto assim, gente, eu gosto de eu ler a Bíblia e eu explicar. E eu não gosto de pegar estudo pronto, não. Eu não gosto de pegar estudo pronto. Eu não me prendo muito à teologia. Eu gosto de teologia para saber assim as coisas difíceis, significado de palavras, como é que a igreja passou ao longo da história, como é que era no início. Eu gosto de fazer teologia para isso. Mas assim, eu não me prendo em explicação que os outros fazem da Bíblia, porque eu quero eu mesma ler e entender ela. Eu quero eu mesma ler e entender, ok? Já escutei muitos sermões preparados por pastores, muitos. Eu era da Igreja Batista Tradicional, eles é um povo que eles estudam muito, preparam muitos sermões. Depois eu fui para as igrejas neopentecostal. Tinha igreja também que eles tinham mensagem toda bonitinha, preparada. Mas eu gosto de eu mesmo pegar a Bíblia e ler. Então, quando a pessoa me mandou a frase, eu falei assim, olha, tá sujeito a acontecer algumas coisas assim. A pessoa me manda uma frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, eu falei, gente, mas isso não é a forma de responder. Você vai falar que vai ter uma inundação, uma ventania forte, um furacão, alguma coisa, a pessoa já vem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quer dizer que as pessoas que morrem, de um furacão, que tem muitos crentes já morreram, então Deus não era com eles? Deus era com eles, e eles morreram e foi para Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse texto, gente. Muito cuidado nós vamos tomar, porque a pessoa, ela abandona o resto da Bíblia e ela fica presa em Romanos 8. Aí, quando vem as tragédias pro lado dela, ela entra em desespero. Porque se Deus quiser, Ele permite tragédia na vida de qualquer um. Não, eu sou diferente. Eu sou cristã, eu sou evangélica, eu ando tudo direitinho. Pois aí aqui pode acontecer coisas fortes com você mesmo. Lutas, provas. Okay? Então, é bonito o Romanos 8, mas eu preciso conhecer os outros textos da Bíblia também. Ok? Porque eu conheço um texto, mas se a minha vida que eu vivo é outra coisa, eu conheço um texto, mas a história contra outra coisa, eu tenho que levar em consideração o que eu estou passando. Peraí, mas por que eu estou passando? Muitas vezes a pessoa vai dizer, porque você errou, porque você cometeu. Não, gente, às vezes a pessoa não errou, mas o Senhor Jesus não errou. E olha o que ele passou, ok? É claro que tem coisa que nós sofremos porque nós mesmos fomos cavar aquele buraco, ok? Aí sai uma cobra de lá, a gente não gosta. Mas tem coisa que não, tem coisa que você tá vendo normal, pagando suas contas, respeitando os outros,
e aparece alguém para estragar a sua alegria, para tirar a sua alegria, né? Vamos lá. Então, eu escrevi assim hoje, tá tendo meu Facebook aí. O crente passa por condenação, sim. Passa por condenação, sim, ok? Então, tanto o Senhor Jesus passou por condenação, quanto os servos dele passou, já começa ali no livro de Atos, e o próprio Paulo também foi condenado à morte. O próprio Paulo que escreveu Romanos 8, ele foi condenado à morte, na guilhotina. Então ele passou por condenação. Então, por que o texto fala isso? Porque a sua alma não é condenada. Se você está com Deus, a sua alma não é condenada. Você morre e é salvo. O inimigo não pode condenar a tua alma, ok? Mas, na carne, milhões e milhões de seguidores de Cristo, pessoas fiéis, foram condenadas, foram mortas, injustamente. E como é que você vai aplicar esse Romanos 8? Você tem que analisar o que acontece no mundo. Você tem que analisar outros textos da Bíblia. Estevão tá logo ali no primeiro mártir do livro de Atos, acho que tá em, se eu não me engano, é Atos 6, 7, por ali. Levantaram acusações falsas contra Estevão e matou ele apedrejado. Já na igreja. O livro de Atos já é igreja. Ok? Então, gente, nós precisamos entender isso, senão a gente vai ficar doido, senão a gente vai dar um parafuso, vai desparafusar alguma coisa na nossa mente, nós vamos ficar assim meio sem entender nada, quando a gente vai passar pelas provas, pelas as injustiças desse mundo, ok? E aí fala, né, quando, eu escrevi aqui, né, são condenados sim, passamos por condenação sim, pelo mundo, injustamente. O Senhor Jesus foi julgado e condenado injustamente. Estevão foi, que é o primeiro mártir, foi condenado injustamente. Os apóstolos foram condenados injustamente, inclusive o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Ok? Só que todos eles estão com Cristo. O inimigo não pôde condenar a alma deles, eles estão com Cristo. Ok? E quem está lá com Cristo, mas não quer mais nem pensar nessa terra, nunca mais não lembra mais de tudo que é ruim nessa terra. Quando você está com Cristo, você esquece tudo que é ruim. Então fica tranquilo, só siga Jesus, fica tranquilo. Às vezes a pessoa fica preocupada, mas se fosse a coisa... Não, gente, lá com Cristo, você não vai ter essa mente preocupada que você tem hoje aqui na terra. Agora, quem vai para outro lugar, quem vai para o lugar das trevas, aí lá sim, lá vai continuar preocupado. Os problemas não vai ser da cabeça lá, do lugar das trevas, não. Mas quem está com Jesus, fica tranquilo, fica tranquilo. Nada mais vai te incomodar na presença de Jesus. Ok? Quando a gente sair desse corpo de carne, esse corpo de carne aqui, o nosso espírito se converte, mas o corpo de carne não se converte. É uma luta que a gente vive nesse corpo. O corpo que é vingança, o corpo que é vaidade, o corpo que é tanta coisa, gente. E corpo de crente não se converte. Por isso que, mas fulano é crente, mas aquela moça é crente, olha a saia curta que ela usa. O corpo dela não é convertido, o corpo dela vai querer usar saia curta. A não ser que ela mesma fala, ela meio que ela toma a decisão, fala, não, corpo, você fica na sua aí. Quando eu fui para a igreja que eu fui não podia usar nem calça comprida. E eu fiquei 7 anos obedecendo. E quando eu saí daquela igreja que eu troquei por outra, da mesmo ramo, mas a outra já era mais liberal, eu ainda não conseguia usar calça comprida logo de imediato. Ok? E até hoje eu não gosto de usar calça comprida indecente, eu não gosto, gente. Nem saia, nem vestido, nem nada. Eu já tive meus momentos de vaidade, mas passou, graças a Deus. Vamos lá? E eu tive vaidade já crente,
mas passa. Então, às vezes Deus vai dar livramento de morte, às vezes a pessoa vai passar por uma provação, uma tribulação aqui na terra, às vezes Deus vai dar livramento de morte para ela, mas às vezes não. E aí, Deus não estava com ela porque Deus não deu livramento de morte? Deus estava sim, mas tem morte que é para morrer. Morte que é para morrer é boa, né? Misericórdia. Tem morte, tem doença. Tem doença que é para a morte e tem doença que não é para a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê alguém doente lá. A gente fica usando esses versículos da Bíblia só porque todo mundo fala. Por exemplo, teve um rei Ezequias, que eu sempre confundo Zedequias com Ezequias, viu, gente? Mas vou falar Ezequias. Teve um rei lá que foi Isaías, veio, falou para ele, eu acho que foi Isaías, gente, se a minha memória tá boa, falou para ele, olha, Deus mandou você pôr em ordem sua casa, você vai morrer. Ele orou, chorou, clamou a Deus, Deus mudou a sentença, deu mais 15 anos para ele. Ok? A Bíblia fala que Eliseu morreu de uma doença mortal. Então, assim, Eliseu, um homem ungido de Deus, que fez tantas maravilhas, um profeta ungidíssimo, fez tantas maravilhas, teve um som dobrada de Elias, mas ele morreu de uma doença mortal. Ok? E Deus não estava com ele? Então, gente, nós temos que parar com isso. De achar que porque a gente está passando por um problema, que Deus não está conosco. Tá sim. E depois que você passa o problema, que você olha para trás, você vê o quanto que Deus te protegeu de coisa pior. Porque quando o inimigo quer pegar uma pessoa, se Deus deixa, ele faz a mesma coisa que fez com Jó. Ok? Se Deus permitir, o inimigo faz a mesma coisa que fez com Jó, com a pessoa. É que Deus é que nos protege. Deus, a Bíblia fala que Deus não vem provação que não seja humana, não vem provação que a gente não possa suportar. Quando Deus permite uma provação, Ele sabe que nós vamos suportar. Agora, se a gente, como se diz, joga... Tem umas palavras que eu esqueci. Joga rede é outra coisa. Que é joga toalha. Acho que é isso que o povo fala. Você joga toalha, joga pra lá, desiste, aí você vai perder. Mas você perdeu porque você desistiu. Não é porque Deus te permitiu que você passasse por uma luta insuportável. Não é que Deus... eu vou dar uma luta para ele morrer dessa luta. Não, a Bíblia fala que a provação é suportável, é humana. Que Deus não dá, além da capacidade humana, uma prova. É isso, ok? Deus não dá, além da capacidade humana. Quando a gente cai, é porque a gente desiste de lutar, de continuar orando, lendo a Bíblia, buscando a ajuda do Senhor, ok? Às vezes a gente não pede oração para ninguém, a gente desiste, joga... Aí a gente cai, depois levanta, continua de novo, ok? Então, e aí? Deus é por nós? É, sim. E nessa terra a gente não vai passar por condenação? Vai sim, vai passar. Agora, a tua alma não vai ser condenada. Se você está com Cristo, a tua alma não vai ser condenada, ok? E a tua alma é eterna, teu espírito é eterno. E você sai desse corpo e você vai ver você. O corpo espiritual seu tem a forma do corpo humano. Mas o corpo humano, esse corpo humano que nós temos de matéria, vai ressuscitar. Quem tiver aqui quando Jesus estiver arrebatando, vai subir com o corpo mesmo e o corpo vai ser transformado, porque esse corpo não vive no além. Esse corpo nosso não tem como viver no além. Então, ao subir ali, ele já vai ser transformado no corpo glorificado para viver no além, em outra dimensão espiritual, ok?
E vai ter que as pessoas também que vão ressuscitar. Mas enquanto não ressuscita, as pessoas que morrem, o espírito delas sai e vai para Deus, vai para o paraíso, vai aguardar no paraíso, ok? Aquele mesmo lá que o Senhor Jesus falou para o ladrão, hoje mesmo, naquele dia mesmo, ele ia encontrar o ladrão que se arrependeu, se converteu na cruz. O Senhor Jesus falou que ia encontrar com ele no paraíso, ok? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí vem um monte de doutrinas, de umas religiões que tem por aí, que quer pôr vírgula onde não tem vírgula. Gente, as escritas antigamente nem vírgula tinha, capítulo, não tinha nada disso, gente. Eram diferentes. Uma palavra só, uma letra já significava uma palavra. É muito difícil fazer tradução do hebraico para o português, do aramaico é difícil, do grego também é difícil. Gente, eu faço Duolingo, eu faço italiano, eu já me viro italiano, já converso com as pessoas em italiano. Erro um pouco, mas não tenho mais medo de conversar. Mas inglês, eu treino no Duolingo. Eu treino assim, a escrita, eu conheço a escrita. Falar também inglês é muito difícil. Pouquíssima palavra eu consigo falar. E aí eu falei, eu quero ver o grego. E eu baixei. Mas só que o grego, ele não vem grego-português, ele só vem grego-inglês. Mas aí a gente vai se virando e vai aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Grego e inglês. E o grego, gente, vocês não têm ideia como o grego é difícil traduzir para o português. É difícil, os artigos é difícil, os pronomes é difícil. Tem coisa lá que uma letra só já é um artigo no grego. Tem um artigo para pessoa, tem um artigo para mulher, um artigo para homem, um artigo para objeto. É tudo diferente a forma de escrever. Artigos é as, os, vocês sabem, né? O, a, os, as. No inglês, os artigos é super fácil, é o mesmo artigo para tudo que você vai falar. No português já tem o artigo masculino e o artigo feminino. Mas só muda do a pro o, né? E tem o plural, colocou um S já é plural. Mas do grego, para escrever o nome do homem, o artigo é de um jeito. Para escrever o nome da mulher, o artigo é de outro jeito. Mas totalmente diferente mesmo, ok? Para escrever um objeto, o artigo é de outro jeito. Imagina para traduzir tudo isso para nossa língua portuguesa, gente. Então, por isso que às vezes a gente não entende alguns textos. Eu vou desligar aqui porque já falei bastante, estou aqui na casa da minha filha, tem os meus netos. Meus netos já são grandes, mas às vezes eles me chamam, eu chamo a vovó para fazer alguma coisa. Antes que eles venham aqui bater na minha porta, no meu quarto, e me chamar, eu vou despedir de vocês, tá? Que Deus vos abençoe. Ok? Aqui, ó. Ani disse, moro perto de Tremedal. Meu noivo é que tá comigo na foto. Ficou muito feliz. Ok. Sim, Tremedal. Pois é. Eu nasci em Lagoa do Tamanduá, Tremedal. Meus parentes tá tudo lá. É do Viana Prado. Na família tem Viana Prado, tem Oliveira, tem tudo. Mas o mais usado é Viana Prado. É Viana da minha mãe. E Prado era do pai dela. E Oliveira era da mãe dela. Mas tem a parte do meu pai. Meu pai é Almeida. O Almeida vem do meu pai. Da família do meu pai que não era de Tremedal, era de uma outra cidade, de outro povoado. Mas depois a gente conversa mais, que agora deu vontade de tossir, preciso beber água. Então fica todos na paz, na Shalom, que Deus me abençoe para a gente continuar conversando aqui na página. E passa para alguém.
E que Deus os abençoe. Ok? Ficam todos na Shalom. Paz. Até qualquer hora.